Bom, pessoal, boa noite mais uma vez. A gente vai estar dando Boa início, noite. né, à nossa disciplina, mais uma disciplina online, né, que é a nossa disciplina de saúde do idoso, e mais uma aula. Hoje a nossa aula é um tema bastante comum, que a gente vai estar conversando aí sobre as síndromes demenciais em idosos. E aí nós temos duas síndromes que são as principais. Não que tenham somente elas, nós temos várias, mas as duas principais são Alzheimer e doença de Parkinson, tá? Antigamente se chamava mal de Alzheimer, mal de Parkinson, né? Hoje o termo já não é mais esse. Hoje já é doença de Alzheimer, doença de Parkinson, ok? Quando a gente fala de síndromes demenciais em idosos, a gente tem que lembrar um pouquinho também do sistema de proteção, né? A gente estudou, e nós vamos aqui relembrar, na aula de anatomia, a gente estudou sobre o sistema nervoso central, que aí faz parte do nosso cérebro, né? O nosso encéfalo, certo? E aí nós vamos estar vendo sobre. Aqui a gente está vendo sobre o sistema imunológico. E aí tem a idade, né? Como é que é o nosso sistema imunológico, como é que é o padrão dele, as alterações anatômicas e funcionais. Então a gente tem o recém-nascido. Quando é recém-nascido, a gente tem as funções ainda se desenvolvendo, né? O declínio ainda não aconteceu da função imunológica. O processo desse humano, ele ainda está se desenvolvendo e crescendo. Quando chega aos 10 anos, já é na fase de criança. Criança também existe as suas modificações. Aí a gente chega nos nossos 25 anos, 50 anos de idade e os 70 anos, né? A gente já imagina aí a gente idoso. E aí, pessoal, no decorrer do passar assim, da nossa idade, à medida que a gente vai aproximando do nosso envelhecimento natural, porque ele é um processo biológico, nós vamos ter aí as alterações anatômicas, ou seja, alterações da própria estrutura do órgão, que esse órgão muitas vezes ele vai diminuindo o tamanho, certo? E aí vai tendo algumas alterações funcionais. É como se fosse uma máquina, né? Nós imaginamos que nós somos uma máquina. Durante um tempo, a gente vai exercendo as nossas funções, vai levando a nossa vida. Chega um tempo que essa máquina já está bem mais desgastada, né? Já trabalhou muito, que aí já é na fase da nossa velhice, tá certo? Então, o declínio, apesar de muitos cientistas já considerar o declínio da função imunológica já na fase inicial da vida, porque é como se o relógio biológico ele começasse a funcionar no momento que a gente nasce, né? Nós temos aí um período de nascimento, crescimento, desenvolvimento, a fase madura, e aí a gente chega na nossa meia-idade, né? Chega na nossa velhice. E aí a gente estudou que o processo de envelhecimento ele é um processo que vai levar muito dessas funções imunológicas, né? Vai como se fosse fazer com que o nosso sistema ele diminua as suas próprias funções, ok? E aí quando a gente fala de Alzheimer, que é uma das síndromes demenciais em idosos, a gente tem que primeiro entender o que é síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sinais e um conjunto de sintomas que juntos vão formar aquela doença. E o que é demência? Demência é uma síndrome clínica que muitas vezes a gente observa nesse indivíduo um processo que vai se iniciando de forma lenta, ou seja, de forma progressiva, de problema de memória. Então, esse indivíduo vai começar, né, a desenvolver aí problemas de memória, certo? Só que isso vai levar um tempo para isso acontecer. Isso não é de um dia para a noite, isso não é muito rápido. Isso é um processo
que vai caminhando de forma progressiva. Então, com isso vai vir também, além do problema de memória, vai vir os problemas de personalidade. Por quê? Porque vai alterar significativamente a função, e aí a gente fala que o sistema nervoso, ele está envolvido aonde? Ele está envolvido no nosso cérebro, certo? Sistema nervoso central, a gente tem o quê? A medula espinhal e o encéfalo. O encéfalo é o cérebro, tá? E é o cérebro que vai comandar o nosso corpo. A cabeça é que comanda o restante do corpo, tá certo? E aí vai alterar com o problema, ele vai alterar a função, vai alterar a qualidade de vida do paciente, porque muitas vezes o paciente, dependendo do estágio do Alzheimer, o paciente ele vai ser prejudicado na sua qualidade de vida, certo? Ele vai deixar de fazer as suas atividades básicas. Por exemplo, era aquele idoso que ia lá no banco e sacava dinheiro. Hoje ele já não consegue mais fazer isso, porque ele esqueceu a senha do cartão, certo? Era aquele idoso que cozinhava, adorava fazer aquele almoço para a família no dia de domingo, e agora ele não faz mais porque ele não sabe mais cozinhar, tá? Ou seja, é um declínio que vai acontecendo no decorrer da vida dele, e consequentemente, esses problemas demenciais acabam afetando a qualidade de vida do paciente, certo? E aí, o que a gente vai perceber também? A gente vai perceber um problema na questão econômica. Por quê? Porque muitos pacientes vão precisar de um cuidador. Muitos cuidadores é uma pessoa da família, certo? Que se encarrega de cuidar daquele idoso, daquele paciente. Sendo que, quando a família não pode, e aí, como é que fica? Né? Vai ter que se contratar, vai ter que se pagar uma pessoa para ficar, um cuidador. No caso aí da minha avó, ela mora sozinha, né? Não tem mais o meu avô, mas a gente tem que dar um jeito de pagar 2 cuidadoras para ela, certo? É assim. Então, não é fácil, porque isso impacta consideravelmente a parte financeira. E se a gente for olhar para o nosso país, o país ele não tem estrutura para isso, na parte social e na parte econômica, certo? Quando a gente fala de países como os Estados Unidos, a Europa, são países totalmente. Se a gente for perceber um idoso dos Estados Unidos, da Europa, comparado com o Brasil, é estilo de vida totalmente diferente, certo? E aí a gente impacta com todos esses aspectos, impacta na estrutura familiar. Porque o familiar vai ter que deixar de trabalhar, vai ter que cuidar, né? Então, muitos têm até filhos, vários filhos, mas sempre tem um que tem mais responsabilidade, né? Isso é fato. Eu tenho uma sogra, né, que é a mãe do meu esposo, e ela tem uma mãe que é cuidada por uma cuidadora, porque a outra irmã abdicou totalmente da vida dela, né? Abdicou total, ela não casou, não teve filho e se dedicou até hoje, se dedica, ela tem 92 anos. E aí se dedica totalmente à mãe, certo? Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, mas isso acaba desestruturando um pouco a família quando se começa a descobrir aí o Alzheimer, certo? A gente vai relembrar um pouquinho aqui sobre o sistema nervoso. O que é que o sistema nervoso faz? O sistema nervoso é como se fosse uma rede de comunicação do nosso organismo. Então, a gente vai ter os nossos neurônios, que são bilhões de neurônios no nosso cérebro, e ele vai se comunicar como se fossem mensageiros. Um vai enviar uma mensagem para o outro e o outro envia mensagem para o outro. E fica assim, né? Ou seja, ele vai captar a mensagem vindo do meio externo, vai interpretar essa mensagem para o nosso organismo, certo? Vai interpretar, além de interpretar, captar, ainda arquiva, né? Como se fosse aí um computador. Nosso cérebro, ele é muito comparado a um computador, porque ele vai armazenar aí arquivos, né? Principalmente a nossa memória. E aí o sistema nervoso ele vai elaborar respostas que vai trazer aí o movimento da pessoa andar, da pessoa correr, da pessoa falar,
as emoções que também são envolvidas, né? Então, tudo isso aí faz parte do sistema nervoso. Tudo bem até aqui? Todo mundo está entendendo? Sim, professora. E aí, as três funções básicas, ó. Função sensitiva. Os nervos, os nossos nervos, por exemplo, os nervos em relação às mãos, os nervos dos nossos pés, vão captar informações do meio interno e do meio externo e encaminha essa mensagem, essa informação ao sistema nervoso central, que ele vai guardar, que ele vai interpretar essa mensagem, certo? E aí, como eu falei, ó, a segunda função é integradora. A informação sensitiva ela é trazida pelo sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central, onde essa informação ela vai ser processada e ela vai ser interpretada. Por exemplo, nós vamos imaginar aqui que você está cozinhando lá e de repente você toca numa panela extremamente quente. Qual é a nossa primeira reação? Ai, é reclamar de dor, né, professora? Tirar a É mão, né? tirar a mão. Tirar Tirar a a mão. mão, É tirar a mão. dor. Por quê? Porque o nosso Reflexo. sistema nervoso periférico, os nossos nervos detectaram aquilo ali. E aí enviaram, coisa de milésimos de segundo, enviaram para o nosso sistema nervoso central. E aí, o sistema nervoso central, ele interpretou a mensagem para o nosso cérebro. Através de algumas células, que são justamente essas células, que vai ter problemas em relação à doença de Alzheimer, que são os neurônios, certo? Os nossos neurônios são células básicas do sistema nervoso central que vão se comunicar através de sinais elétricos, ou seja, tem eletricidade, que elas vão produzir respostas diante daquelas informações que estão sendo recebidas. Todo mundo entendeu a função do sistema nervoso central? Ok. Então tá aqui, ó. Os neurônios, eles são células nervosas relacionadas com a propagação do impulso nervoso. Então eu tenho um neurônio, ele se comunica com outro e vai levando esse impulso nervoso e vai levando essas informações. E os neurônios, eles têm três regiões principais. Eu vou ter uma parte deles que a gente chama de dendritos, a gente vai ter o corpo celular neuronal e a gente vai ter o axônio. Isso aqui é anatomia do neurônio. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Ó, eu tenho o corpo celular, eu tenho um núcleo, certo? Eu tenho o dendrito, que é como se fosse uma raiz de uma árvore, certo? O impulso nervoso, ele é encaminhado da região do núcleo, passando por aqui, ó, passando pela região do axônio, e aí é encaminhado para outro neurônio, certo? Então, o dendrito, eles são esses prolongamentos do neurônio que vão receber os estímulos. E aí, vocês acham que eles são importantes ou não? Esse local? O que é que vocês acham? Muito importante, professora. Por que ele é importante? Porque ele recebe as informações, certo? Ele recebe, ele garante que esse estímulo está sendo chegado no neurônio. Então, é recebido pelos dendritos. Gravem esse nome, tá certo? Porque lá na frente, quando eu vou falar sobre o Alzheimer, eu vou falar sobre ele. Porque é nessa região que a gente começa a ter problemas com pacientes com Alzheimer, certo? São os locais chamados dendrito. E aí a gente tem o corpo celular, que é o local onde a gente vai estar aí o núcleo, e aí vai enviar também esses estímulos elétricos, né? Vai prolongar aí formando as sinapses, formando essa comunicação entre o neurônio e outro. Gente, nós temos bilhões de neurônios, certo? É como se a gente tivesse uma boa reserva de neurônios. Porém, quando a gente começa a envelhecer,
eles vão ficando aí desgastados, já do processo do envelhecimento. Mas eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que a gente vai conseguir proteger os nossos neurônios. Desde agora, né? Quando a gente é jovem, para que a gente não tenha aí nenhuma doença no futuro, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês as estratégias. Aí vamos lá, o axônio, olha só, o axônio é justamente essa parte, ó, é como se fosse o corpo dele, ó, certo? O axônio é esse prolongamento onde o dendrito, ele captou a mensagem, essa mensagem passou pelo núcleo, olha só o núcleo aqui, ó. E aí a mensagem se prolongou através do axônio. E aí ele se comunica, né, também com outro neurônio, certo? Então, essas aí são as principais partes dele. Quando a gente fala sobre neurônios, a gente vê que existem vários formatos, mas todos vão ter dendritos. Olha os três aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Como se fosse uma raiz de uma árvore. Todos vão ter isso aqui, todos vão ter os dendritos. Então, nós temos os neurônios multipolares, certo? Vamos ter os neurônios bipolares, onde ele vai ter apenas um axônio e um dendrito. Eu vou ter os neurônios pseudo-unipolares, que vai ter um prolongamento bem único, certo? Que ele vai também se comunicar. Todos esses se comunicam e eles ficam localizados, principalmente aí no sistema nervoso central, trazendo essas informações. Então, é como a gente falou, o sistema nervoso central, ele tem função de coordenar o nosso corpo. Se a gente corre, se a gente anda, se a gente fala, se a gente respira, se o nosso coração está batendo, é por causa do nosso sistema nervoso que controla isso. Se a gente perder o controle do sistema nervoso, nosso coração não vai conseguir mais bater, a gente não vai conseguir mais respirar de forma adequada, porque tudo é controlado por ele, cada ação do nosso organismo, certo? E aí a gente tem, eu coloquei aqui o conceito para vocês, o que é esse impulso nervoso? O impulso nervoso, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer entre um neurônio e outro, certo? E aí, o que é que significa isso? O impulso nervoso é a corrente elétrica. É justamente a comunicação entre um e outro, que vai estar se propagando de forma muito rápida. E aí, esse impulso, qual é a função dele? Garantir a comunicação, certo? Entre o nosso organismo, entre as nossas células, entre os nossos órgãos, certo? Deixa acontecer alguma coisa aqui. Maria Áurea, o que foi que houve? Saiu a tela. Peraí, deixa eu botar aqui de novo. E agora? Sumiu a tela. Tá aparecendo a tela. Pra mim, não. No meu não tá. Meu tá. É tu, Áurea. O meu tá normal, professora. Ah, eu apertei algum Pra mim não tá aparecendo também. O meu tá ok. Ai, Jesus. Minha sumiu também. O meu também sumiu. O meu também sumiu. Eu vou sair, aí eu entro de novo. Cada vez pode ser alguma coisa, a internet, sei lá. Deixa pronto. Eu fechei aqui. Vou compartilhar de novo, tá certo? Só um instante. O meu também não tá aparecendo, não. Professora, semana passada eu saí foi da plataforma, porque eu tentei entrar de novo e não consegui. Não deu certo, apareceu. Pronto, deu certo aqui também. Também deu certo, professora. Show, vamos lá. Então, o impulso nervoso, ele é importante porque ele vai garantir e fazer com que as células nervosas, que é o neurônio, unidade básica funcional do sistema nervoso central,
vai haver comunicação e aí a gente vai conseguir ter a nossa vida, né? Vai conseguir fazer as nossas atividades. E o que é sinapse? Sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e outra célula, certo? Por onde é transmitido o impulso nervoso. Então, existe um momento onde vai ter o receptor que vai receber a mensagem e o que vai emitir a mensagem, certo? Então, existe isso. E aí, pessoal, quando não ocorre essa comunicação de forma satisfatória, quando não ocorre essa comunicação de forma adequada, o que é que vai acontecer? A sinapse não vai acontecer. E aí vocês acham que vai ter problema ou não com o sistema nervoso? Sim. Vai ter, porque eu não vou ter informação sendo transmitida, né? E vai estar sendo prejudicado aí o sistema nervoso central, ok? E o que é o Alzheimer? A gente vai falar agora um pouquinho sobre ele. Pessoal, o Alzheimer, ela é uma doença progressiva, porque a doença ela vai aumentando aos poucos à medida que o paciente descobre, apesar de ter alguns estudos que dizem que o Alzheimer ele já começa a se manifestar 10 anos antes da doença ser instalada no corpo, você já começa a perceber alguns sinais clínicos. É aquele paciente que, por exemplo, esquece alguma coisa, ele vai no shopping, por exemplo, ele estaciona o carro, aí ele pensa, poxa, eu não sei mais onde é que foi que eu estacionei o carro. Ele esquece. Então, isso já é alguns sinais em relação à doença, certo? Só que o corpo, ele luta para poder proteger o sistema nervoso central, para que a doença não se instale, certo? Existe um mecanismo de proteção. Porém, quando a doença vai avançando, e a gente sabe que o Alzheimer não tem cura, nem ele, nem a doença de Parkinson hoje, existe um controle, mas tratamento definitivo não existe até hoje, certo? Por quê? Porque os neurônios estão sendo destruídos. E a gente sabe que neurônio destruído não volta mais, certo? Então, a doença de Alzheimer ela é de forma progressiva, porque ela vai aumentando aos poucos. Ela é irreversível, porque a gente começa a perceber funções intelectuais do paciente diminuída. Por exemplo, a memória é uma da principal sinal clínico do Alzheimer. O paciente não sabe mais onde é que está, ou seja, o paciente ele tem um problema na orientação de espaço e tempo. Você pergunta, que horas são? Ele, não sei. Onde é que você está? Qual é o ano que você está? Está de manhã? Está de tarde? Ou seja, ele não consegue responder direito, certo? Ele tem um pensamento muito abstrato, às vezes ele fala coisa com coisa, dependendo do grau desse Alzheimer, lógico, né? Ele não consegue fazer alguns cálculos simples. Por exemplo, você fala, quanto é 2 mais 2? Que é para dar 4. Ele não sabe, eu não sei. Vocês estão entendendo? Então, ele vai ter problema. Sim. Ele vai ter problema na comunicação, ele não vai conseguir mais se comunicar de forma adequada. E aquelas atividades... Só lembra do passado, né, professora? Oi? Eles ficam muito no passado também. A pessoa que tem Alzheimer, ela lembra muito do passado como se fosse o presente. Exatamente. Por que isso acontece? Porque a memória afetada é a memória recente. É a memória recente, a memória mais afetada. A do passado, aquela memória que está guardada há anos, ele consegue puxar lá de trás e consegue lembrar. Mas, professora, isso é num certo estágio do Alzheimer, Isso. né? Porque chega um certo tempo que nem os próprios filhos eles reconhecem. Não existe mais um passado, não existe mais uma história. Exatamente. Isso vai depender do estágio do Alzheimer. Porque se for um estágio bem mais avançado, mais grave, realmente, Priscila, vai ter isso mesmo. O paciente ele não vai conseguir lembrar mais da sua esposa, ele não vai conseguir lembrar mais dos seus filhos,
que é algo... Confunde também, né, com alguma outra pessoa, Exatamente. como se fosse outra pessoa. Ele acha Professor. estranho, né? Ele não É. reconhece. A bisavó do meu filho, ela dizia Priscila, não tô ouvindo. Professor, a minha avó, ela, 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 ela tinha esse problema de Alzheimer, sabe? Uhum. Aí ela ficava tipo assim, ela ficava fazendo um gesto que ela batia roupa no rio. Sim. Aí ela também perguntava quem era eu, ela toda hora perguntava, Mari, quem é você? Eu dizia meu nome, ela dizia assim, não te conheço não. Aí depois eu falava, ela perguntava, não conhecia a minha mãe, não conhecia mais ninguém. Pois é, Ela tinha esse problema. exatamente. Porque, como eu falei, isso depende da fase que o paciente se encontra. Se ele está naquela fase bem mais inicial, né, que é considerado muitas vezes a fase assintomática, ele vai ainda reconhecer os filhos, ele ainda vai conseguir fazer algumas atividades em casa que ele fazia, mas vai chegar um momento que a doença vai só progredindo. Claro que isso tem a ver com a idade também. Quanto maior a idade do paciente, maior o risco que ele vai encontrar para poder desenvolver a doença, né? Quanto mais jovem, mais fatores de proteção, ok? Professora, Oi. professora, também pode ser também, assim, o caduquismo. A pessoa, antigamente chamava caducando, né? Era o paciente bem idoso, caducando. É como se fosse o Alzheimer também hoje. Depende do que ele vai apresentar. O sintoma clássico Porque também do tem a Alzheimer demência, né, é a professora? demência, que eu expliquei, né? É o quadro clínico que o paciente vai diminuindo as funções cognitivas, funções envolvendo aí orientação espacial, envolvendo a inteligência. Ele já não consegue mais fazer cálculos como ele fazia. Então, isso tudo vai de acordo com a progressão, de acordo com a idade. Eu vou falar mais na frente também alguns fatores de risco. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui a vocês, essa imagem eu mostro a parte do nosso cérebro. E aí a gente tem aqui na frente a parte pré-frontal, chamado, que é o córtex, certo? Eu tenho a parte neocórtex, que é essa parte aqui atrás, certo? Eu vou ter o cerebelo, a gente já estudou, né? O cerebelo fica aqui na base do crânio. Sim. Eu vou ter o hipocampo. Qual é a região mais atingida do Alzheimer? O hipocampo também, certo? Aí, dessa região do hipocampo, ele vai se ramificando, né, o problema, e vai atingindo outras áreas do cérebro. Por isso que o paciente, muitas vezes, vai apresentando outros sinais clínicos que não é somente a perda de memória, né? Às vezes a gente acha que é só a memória e não é. Vai depender muito de como ele vai ser atingido o cérebro dele. Porque, como eu falei, se o cérebro tem a função de coordenação motora, de equilíbrio, de inteligência, da parte cognitiva, vai ter algumas regiões que vão ser atingidas pelo Alzheimer, se for na fase grave. E aí o paciente vai apresentar vários sinais clínicos, tá? E aqui eu tenho, ó, olha o cérebro, gente, mostrando aqui para vocês, ó. Eu tenho um cérebro saudável do lado da esquerda e do lado da direita eu tenho um paciente com Alzheimer avançado, ou seja, na fase grave. Olha como é que fica o cérebro. O cérebro ele vai ter o quê? Uma atrofia, ele vai diminuir de tamanho em pacientes com Alzheimer avançado. Ele vai ter esses espaços aqui, ó, muito maiores, certo? Olha como é que estão os espaços aqui, ó. Esses espaços, eles são chamados de ventrículos, certo? Então, eu vou ter o quê? Vou ter um hiperventrículo. Eu vou ter um aumento exagerado no tamanho deles. Olha só, certo? Olha aqui a diferença. Então, eu vou ter uma atrofia cerebral, eu vou ter um comprometimento principalmente naquela região do hipocampo que eu mostrei, na região mais central, certo? E eu vou ter o que também? Uma diminuição nas células nervosas. Porque eu tenho nessa foto, eu tenho uma célula com Alzheimer, que é quem essa célula?
É o neurônio. Aí a gente tem o que aqui também? A gente tem os dendritos. Olha aqui, ó. Os dendritos como é que estão danificados. E na outra foto eu tenho uma célula saudável, uma célula normal que consegue se comunicar. É como se fosse uma teia de aranha. Se eu quebro a teia de aranha, certo? Eu vou quebrar a comunicação. E é isso que acontece. A comunicação ela é cortada. Por isso que o paciente vai apresentar esse quadro clínico da doença. Todo mundo entendeu isso aqui? Tudo certo? Sim. Professora, no caso aí também ele pode também ter alucinações, paciente que está com Alzheimer, Pode, se for numa fase mais grave. Pode sim. mais grave, né? É porque vai afetar o sistema nervoso. E aí vai depender também da medicação que ele toma. Algumas medicações, eles podem causar isso. E falando nisso aí, a gente tem que perceber que as alucinações não é somente do Alzheimer. A gente tem várias outras doenças que podem trazer isso. Por exemplo, qual é a doença que pode trazer isso aí? Deficiência de vitamina B12. Deficiência de vitamina B12 causa problema de alucinação, delírio, certo? Pacientes com problema de tireoide é outro tipo de situação, certo? Então, pacientes com Alzheimer também. E alguns pacientes que fazem uso de medicação controlada também podem apresentar. Então, assim, é uma investigação médica que precisa acontecer com o paciente, certo? Para ir descartando as causas até chegar aí no Alzheimer. Aí ele vai ter que fazer tomografia, vai ter que fazer ressonância para ver como é que tá aí a parte cerebral, ok? Mas aí vocês entenderam essa parte aqui, gente? Sim, professor. Então vamos continuar. Eu estou explicando já a fisiopatologia do Alzheimer, certo? Nessa foto eu tenho 2 neurônios praticamente. E aí um vai receber a mensagem e o outro vai enviar, certo? Um vai captar e o outro vai enviar. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma falha na comunicação, certo? Entre um e outro. E aí, consequentemente, essa falha de comunicação é devido a um processo inflamatório que vai acontecer no sistema nervoso central. Dessa inflamação, ela vai acabar destruindo a célula nervosa que é o neurônio. E aí o neurônio ele vai o quê? Morrer. Se o neurônio morre, as sinapses vão estar diminuídas. Concordam? Vocês estão entendendo? Essa parte. Sim, professora. Pronto, entenderam? Beleza. Vou passar, viu? E aí, o que é que acontece? Eu trouxe essa imagem de um estudo que está sendo feito já há um tempo, certo? Que é chamada de hipótese. Por que é hipótese? Porque ainda não se tem certeza na medicina sobre isso. É só uma hipótese. É chamado de hipótese de reserva cognitiva. Isso aí é um mecanismo de proteção que nós podemos ter no nosso cérebro, nosso sistema nervoso. O que é que isso significa? Vamos lá. Nessa primeira foto aqui, a gente tem uma setinha apontando aqui um dendrito coladinho com outro neurônio, com outro dendrito de outro neurônio. Vocês estão vendo isso? Ou não? Sim. Nessa parte verde aqui, ó, certo? Essa comunicação é a comunicação normal que precisa acontecer, certo? Entre um neurônio e outro, para que isso aconteça. Quando eu tenho um depósito nessa outra figura de uma proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína ela é produzida de forma natural no corpo. Porém, quando ela se instala nessa região entre um neurônio e outro, é como se ela tomasse um espaço e não deixasse, ela forma algumas placas, certo? E aí,
o neurônio não vai conseguir se comunicar com o outro. Vocês estão conseguindo entender? Sim, professora. Pronto. Então, quando a proteína beta-amiloide está presente no sistema nervoso entre um neurônio e outro, a comunicação não acontece, ó. Xzinho aqui, ó, não acontece. Porém, quando a gente passa a nossa vida exercitando a nossa mente, na nossa fase jovem, exemplo, atividade física, alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, né? Ter uma vida mais saudável, mais equilibrada, tentar diminuir o estresse, apesar de ser difícil, mas a gente buscar diminuir o estresse da nossa vida, não se aborrecer por qualquer coisa, certo? Porque isso acaba com a nossa saúde. Se a gente procura estudar, estimular a mente, fazer jogos, fazer cálculos, então tudo isso na fase jovem vai ter aí uma reserva cognitiva. Então, o que é que vai acontecer nessa fase? O neurônio que vai se comunicar com o outro, apesar dessa ponta aqui, ó, tá com problema de comunicação, mas ele faz um desvio. Ele desvia aqui, ó, a rota e consegue se comunicar. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente estimula a nossa mente, o neurônio ele está ativo. Quando a gente para de fazer tudo isso, o neurônio ele atrofia. Entenderam como é que é? Então, os médicos dizem, estudem, leiam livros, estimule a mente de vocês, joguem jogos. Então, façam tudo isso. Por quê? Porque o neurônio está todo tempo ativo. E aí, ele cria um mecanismo de... ele desvia o caminho e consegue se comunicar entre um e outro. E aí, a gente consegue ter um fator de proteção para o Alzheimer. Por quê? Porque a proteína pode até estar ali, mas quando tem um desvio de comunicação, o neurônio consegue se comunicar. Todo mundo entendeu isso, gente? Isso aqui é algo importante para a vida. Entenderam direitinho mesmo? Então, pronto, eu vou passar. E aí, o Alzheimer, o que a gente imagina? Cerca de 35,6 milhões de pessoas têm o Alzheimer no mundo, certo? A doença de Alzheimer é uma das principais, que está em primeiro lugar aí, basicamente, né? Em mais de 70% das doenças demenciais no mundo, seguida aí da doença de Parkinson, certo? Que fica aí praticamente em segundo lugar. No Brasil, a gente vai ter em torno de 1,2 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. E a prevalência ela é muito maior em pessoas idosas. É muito difícil você encontrar a doença de Alzheimer em pessoas jovens. Então, quanto maior a idade, maior o fator de risco para o paciente. Certo? Quanto maior a idade, maior o fator de risco. E aí, pessoal, o que é que se estima aí para 2050? Olha o que é que os estudos dizem. Isso aqui é muito preocupante, tá? Porque é algo que a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, né? Em 2050. Então, o que é que estão se dizendo? Ó, demência, 47 milhões de pessoas têm atualmente com doenças demenciais. Seja doença de Parkinson, seja Alzheimer, seja doenças vasculares, que existe até uma demência vascular, que eu vou explicar aqui para vocês ainda na aula. E esse valor ele vai triplicar. Por que ele vai estar triplicando? Por quê? Porque é o nosso estilo de vida que nós estamos levando hoje, como jovens. Jovens ou até de meia idade, né? Como é que é o nosso estilo de vida hoje? Porque no futuro nós vamos se tornar idosos, 2050. Mas aí os estudos já estão vendo o nosso estilo de vida. Que a gente fica em casa, que a gente não tem um jogo, que a gente brinca, a gente pega o celular e fica lá com o celular, jogando. Ninguém nunca mais falou em pular de amarelinha, jogar carimba, jogar xadrez. Eu sou louca para aprender a jogar xadrez. Um dia eu ainda vou aprender a jogar. Porque para mim o xadrez ele estimula muito a mente, né?
Então, a doença de Alzheimer, ela tem mais de 35 milhões de pessoas e essa projeção aí, até nos Estados Unidos, ó, tem aí uma projeção de 30 milhões de pessoas que vão chegar aí até 2050, tá certo? E ela é bem mais prevalente em idosos. Hildson, você quer falar? Você levantou a mão? Pode falar. Acho que ele deve ter levantado sem querer, né? Ok. E aí, pessoal, o que é que os estudos falam aí sobre as causas de Alzheimer? Pessoal, uma causa... para ter uma causa certa de Alzheimer, não existe. Dizer assim, olha, foi essa causa aqui. Não tem. Até hoje, tem algumas hipóteses, certo? Alguns fatores, né, de risco que os médicos consideram. Por exemplo, fator genético. Fator genético, já teve algumas pesquisas dizendo que parentes de primeiro grau, que você tem na sua família, por exemplo, a sua mãe teve, seu pai teve, os seus avós, alguém na sua família com Alzheimer, tem a questão genética. Foram encontrados mais de 40 genes alterados para doença de Alzheimer, certo? Fatores ambientais. Pessoas que trabalharam a vida inteira com metais tóxicos, com alumínio, com cobre, com pesticidas, certo? Produtos químicos, com poluentes atmosféricos. Então, o que é que esses fatores ambientais podem causar? Uma neuroinflamação. Vão causar uma inflamação neurológica no sistema nervoso central, à medida que esse paciente vai estar ingerindo todos esses produtos durante a vida toda dele. Então, isso aqui é o que eu estou falando. Isso aqui é algumas hipóteses para gerar a doença de Alzheimer, certo? Mas o maior fator de risco para a doença é a idade. Porque a gente sabe que chega o envelhecimento. Então, quanto maior a idade, maior o risco. Tá bom? Se uma pessoa tem 70 anos e eu tenho uma de 60, a de 70 anos tem maior risco do que a de 60. Outros fatores que vão gerar processos inflamatórios, infecções crônicas, né? Infecções virais, infecções bacterianas, infecções fúngicas crônicas, que aí vai gerar o processo inflamatório. E aí acaba alterando também, muitas vezes, o sistema nervoso central, tá certo? Então, como eu falei. E aí, outra causa que eu acabei não colocando aí foi o estilo de vida que nós levamos hoje. A questão do cigarro, a questão da bebida alcoólica, a questão do estresse. Gente, o estresse, quem não se estressa hoje? Me digam aí. Vocês se estressam? Me falem aí se vocês se estressam no dia a dia. 24 horas por dia, professora. Pois é desse jeito, né? Mas aí, Priscila, tu vai ter que diminuir essas horas, viu? Tu vai ter que... Senão eu vou ter Alzheimer cedo, né? Com 40 anos eu já tô... Exatamente. Já tô esquecendo até de vestir a roupa e de tomar banho. Sim. Então, vocês têm que diminuir esse estresse. Não me aguenta não. Viu? Priscila, agora eu me lembrei, uma vez eu fui pro centro, aí vesti a roupa ao contrário, aí o povo tudo olhando pra mim, eu digo, meu Deus, por que esse povo tá olhando pra mim tanto assim? Aí meu esposo, você vestiu a roupa ao contrário, mulher, eu digo, agora pronto, vai ficar assim, quando eu chegar lá em casa eu troco. Não acontece, o nosso estilo de vida é tão agitado, gente, tão agitado que a gente acaba não cuidando de si. E a gente vê logo isso na nossa profissão, na enfermagem. Pergunte a qualquer técnico, qualquer enfermeiro se ele se cuida. É muito difícil encontrar a resposta que ele se cuida. A gente cuida muito mais dos outros e se esquece da gente, que é o principal. Vocês estão entendendo? E aqui nós temos alguns sintomas da doença de Alzheimer. Então, o primeiro ponto qual é? Perda de memória, certo? Aquela confusão mental, aquela desorientação. Então, você pergunta para o paciente, é de manhã, de tarde ou de noite?
Aí ele fala, é de tarde, sendo que é de manhã. Ele se esquece, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe quem é que cuida dele, né? Dificuldade de reconhecer familiar, aí já é num estágio mais avançado. Aí ele se esquece quem é a esposa, quem é os filhos. Dificuldade de fala, muitas vezes ele não consegue falar de forma adequada, ele não consegue se comunicar. Isso aí também já é na fase mais avançada. Crises de ansiedade, muito comum no idoso também. Crise de ansiedade. Crise de agitação, alucinações. Olha aí, ó, que vocês acabaram me perguntando, né, Maria Áurea? Alucinação, desconfiança. Sim, professora. Dificuldade de tomar decisão. Ele não sabe o que vai decidir. Você pergunta para ele, o que você quer comer? Não sei. Tem aqui carne e tem frango. O que você quer? Não sei. Ele não consegue decidir o que é que ele quer. Movimentos e falas repetidas. Ele conta uma piada. Quando é com 5 minutos, conta a mesma piada. Ele se esqueceu do que ele falou. Então, é a memória recente afetada, tá? Não é a memória passada. É a memória recente no Alzheimer. Isso, Vânia. Dificuldade de andar, dificuldade de comer. Exatamente. Ele tem dificuldade de personalidade. Com essa alteração. Dificuldade de tomar banho, né, professora, também. Já na fase mais avançada, exatamente. Distúrbios do sono. Ele começa a perder-se no próprio ambiente, né? Não consegue mais tomar banho, não consegue mais comer sozinho. Perda de peso, incontinência urinária. Aí quando chega na incontinência urinária e fecal, aí já é na fase grave do Alzheimer. E aí se torna uma dependência progressiva. Ele vai ter que ter uma pessoa para cuidar. Ou é a pessoa da família, que às vezes larga tudo, porque tem que cuidar da pessoa, e não é fácil. Não é fácil. Aí tem que largar a vida dela para cuidar da pessoa. Principalmente com É fácil não, viu, professora? A gente tem que parar a vida só É 24 horas, viu? É 24 horas, exatamente. Eu tava vendo alguns vídeos hoje e os cuidadores relatando que eles abrem os portões para ir embora, para sair na rua. E se você não tiver atenção, ele abre mesmo o cadeado e sai. Então, é 24 horas a atenção, certo? Então, acaba se tornando essa dependência à medida que passa, assim, de forma progressiva. Então, o que é que nós temos que fazer hoje? Nos proteger, tá certo? Enquanto a gente é jovem, enquanto a gente consegue fazer isso. Para quando a gente chegar na velhice, a gente diminuir um pouco mais aí os fatores de risco, certo? E aí, pessoal, aqui tem mais, ó. É porque eu nem falei tudo. Quais são os fatores de risco também? Tabagismo, que é o cigarro, o diabetes. Olha aí, ó. O sedentarismo nem se fala, né? Traumatismo crânioencefálico, trauma, acidente. Por quê? Porque vai gerar um trauma no cérebro, pode destruir o neurônio, pode gerar um hematoma, pode gerar uma demência vascular. Hábitos alimentares ruins. Quem é que come coxinha todo dia aqui? Espero que nenhum de vocês comam coxinha todos os dias. A Priscila, professora. Vou pegar a Priscila, viu? Deixa eu chegar na aula presencial. Sábado ela levou um monte de coxinha lá para a classe. Vou pegar a Priscila. Ei, gente, vocês estão me entregando aí, é? Foi eu, né? Aí, ó, obesidade, E ainda joga no meu peito, cardiovasculares, ficar com a coxinha. Qual é, meu amor, o filme? Eu vou já anotar para assistir. Diga aí. Adoro filme. Filme que tem, assim, um tema bacana, que tem algo que traga viver duas vezes. Olha que massa. Vou assistir. Dica para o final de semana, dia de sábado. Levem a pipoca, o refrigerante. Ótimo. Show. O estoura-bucho de 2 litros. Show de bola. A gente devia qualquer dia fazer um cinema, né? Lá na escola. Qualquer dia. Vamos fazer isso. Era muito bom, viu, professora, a pipoquinha. Vamos fazer aí um cinema, viu? Levar pipoca, refrigerante. Refrigerante não, suco. Mais saudável. O suco é mais saudável mesmo, natural. Pessoal, aí temos agora as fases. A gente vai conhecer cada fase agora do Alzheimer, certo? Primeira fase do Alzheimer é a pré-demência, que a gente chama de fase assintomática, muitas vezes. É aquela fase que os sintomas são muito sutis,
você quase não percebe nada. O paciente esquece das coisas, mas é aqui e acolá, né? Então, você vê um nível de estresse nele, mas é algo muito sutil. Quase não dá para poder perceber que ele tem a doença. Até porque a doença ela vai se instalando e só depois de uns anos, com exames também, com a investigação clínica, é que o médico vai conseguir detectar a doença, porque ela é progressiva. Ela está instalada, mas muitas vezes ninguém sabe que a pessoa tem, porque ela é assintomática no começo, certo? Então, por exemplo, a questão da apatia, aquele idoso fica muito triste, né? Alguns sintomas depressivos, aquela irritabilidade, aquela leve perda de memória. Então, muitas vezes, a doença ela começa a se revelar até 8 anos antes, né? De 8 a 10 anos antes de se ter a confirmação do diagnóstico. Então, é algo já para a gente ter em mente, né? Para a gente já começar a identificar nos pacientes. E aí, nós vamos para a segunda fase, que é o estágio inicial ou leve. Segundo estágio. Também é considerado aí um estágio leve, certo? Porém, os sintomas começam a se agravar. O que é que o paciente vai ter dificuldade de encontrar as palavras certas? Ele começa a se embaralhar no que ele fala, começa a ter uma desorientação do espaço e do tempo. Ele não sabe onde é que ele mora, ele não sabe que dia é hoje, né? Ele se esquece da data do seu aniversário, por exemplo. Então, ele tem dificuldade também, muitas vezes, de tomar decisões, certo? Segunda fase. Terceira fase do Alzheimer, estágio intermediário. E aí vocês estão vendo que a fase está sendo progressiva. Vocês não estão vendo? Cada vez está aumentando mais aí os sintomas. Então, no estágio intermediário, as dificuldades vão aumentando. O esquecimento dos fatos fica mais marcante. Ele começa a se esquecer com mais facilidade. Ele se esquece o nome de pessoas próximas. Então, o nome do filho ele se esquece. O nome da cuidadora que convive com ele todos os dias ele se esquece. Ele tem dificuldade na higienização pessoal. Ele não consegue tomar banho, ele não consegue comer sozinho. Ele tem uma incapacidade muitas vezes de cuidar da casa que antes ele fazia. Antes ele varria, ele passava, ele não consegue mais fazer. Ele cozinhava e não cozinha mais, certo? Você não percebe uma certa clareza na fala. Ele começa a ter alucinações e alterações de comportamento, certo? Professora, esse estágio intermediário, quando a senhora fala de dificuldade, a dificuldade não é não se levantar e não andar, né? Eles fazem isso, é porque realmente eles esquecem, se comer não lembra que comeu, às vezes diz que tomou banho, mas não tomou porque acha que tomou banho, fica estressado também, né? Exatamente, é verdade, é desse jeito. E aí vamos para a fase do estágio avançado, né? Que é chamado aí de estágio terminal. E aí a gente tem um prejuízo gravíssimo na memória, aquele paciente que realmente ele não reconhece nem mais a esposa, o marido, não reconhece os filhos. Quando essa fase chega, a gente já sabe que é o Alzheimer grave, né? Porque aí começa a afetar, antigamente afetava o quê? A memória recente. Lembra que eu falei no começo? Agora está afetando o quê? A memória passada. Quando já entra no estágio avançado, aquela memória passada de que ele teve 3 filhos, de que ele foi casado, que ele trabalhou, ele já não lembra, certo? E aí ele vai precisar de um auxílio para caminhar, que ele não conseguia mais caminhar. Ele vai ter incontinência urinária, porque o sistema nervoso ele controla a questão da bexiga também, o controle. Então ele já perde esse controle. As fezes também não tem muito controle. Muitas vezes ele é acamado, né? Diário de uma Paixão. Muito bem, vou anotando aqui, viu? Os filmes. Diário de uma Paixão. E aí o paciente fica de cadeira de roda, fica acamado, né? E aí ele tem o maior risco, né, de ter infecção, de ser hospitalizado, ok? E aí a fisiopatologia do Alzheimer, eu falei lá daquela proteína. Lembra que eu falei para vocês? Vocês lembraram o nome dela?
que os estudos relatam Sim. que é a principal proteína que dá problema no Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide, certo? Gente, essa proteína ela é encontrada na membrana gordurosa que vai envolver as células nervosas. Então, ela está lá no sistema nervoso central. Ela é produzida de forma natural no nosso corpo. Durante toda a nossa vida, desde o momento que a gente nasce, essa proteína ela é produzida, certo? Porém, quando ela começa a se acumular de forma anormal, ela vai gerar algumas placas no cérebro. Olha elas aqui, ó, certo? Então, elas estão aqui, ó, formando placas e atrapalhando a comunicação com os neurônios. Vocês conseguiram entender aí um dos motivos que causa o Alzheimer? É porque ela vai alterar a formação, a função dos dendritos. Ou seja, acaba alterando os neurônios. Por isso que eles não conseguem se comunicar. Por isso que eles vão morrendo. Certo? É assim. Todo mundo entendeu isso aqui sobre a proteína? Sim. Explica mais uma vez essa daí. Vamos lá. Nós temos, durante toda a nossa vida, o nosso corpo ele produz uma proteína chamada beta-amiloide. Certo? Essa proteína ela está em vários tecidos. Ela está no tecido muscular, está no sistema o nervoso, ela está em vários cantos. Porém, quando essa proteína ela se acumula muito mais entre os neurônios, ela fica lá, ó, acumulada, certo? Quando ela se acumula, ela vai formar umas placas. E aí ela vai atrapalhar a comunicação de um neurônio e outro. Certo? Ela atrapalha essa comunicação. Porque ela acaba destruindo os dendritos. Lembra que eu falei o que era? Os dendritos são aquelas perninhas dos neurônios. Eu falei que parece com a raiz de uma árvore. Então, vai sendo destruído. Se o dendrito que capta a mensagem é destruído, ele não vai conseguir captar a mensagem. Vocês estão entendendo? E aí acaba destruindo a comunicação. Afinal, resumindo, no Alzheimer, a proteína beta-amiloide acumulada, ela destrói literalmente o neurônio, porque ela atrapalha essa comunicação. Então, alguns estudos relatam, né, não tem tanta certeza, mas os estudos relatam que é uma das causas aí do Alzheimer essa presença dessa proteína, ok? Teve alguém que falou no chat, deixa eu ver aqui, como evitar? Evitar todos aqueles motivos de proteção que eu expliquei, né? Estilo de vida saudável. Por exemplo, tem alguns fatores que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a genética. Ninguém consegue modificar a genética nenhuma. Mas o ambiente que a gente vive, o estilo de trabalho que a gente... Professora. Oi? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O fator genético, no caso, se eu tiver alguém, um pai, uma mãe que teve o Alzheimer, é certeza nós, como filhos, desenvolver? Não. Não é certeza. Não é certeza. Por mais que tenha um fator genético presente e ele é muito alto, o fator de risco ser genético, mas não necessariamente nós vamos desenvolver. É parecido até com o câncer. Tem gente que tem na família câncer e não necessariamente a gente vai desenvolver o câncer. Vocês estão entendendo? Porque isso depende de N fatores. Depende do estilo de vida, depende do nível de estresse que a gente tem diário. Isso depende da alimentação. Isso depende se a gente fuma ou não, se faz uso de bebida alcoólica de forma exagerada. Todos esses motivos vão levar a uma doença. Mas quando a gente se protege de tudo isso, ou pelo menos a gente tenta se proteger, a gente consegue reduzir os fatores ambientais e consegue reduzir mais a questão de aumentar o estilo de vida, né? Mas o genética, infelizmente, a gente não consegue mexer. Porém, cada pessoa responde de uma forma diferente. Ninguém é igual, tá bom? São respostas imunológicas, respostas funcionais diferentes, ok? Certo. Então, ó, a proteína, o início da doença ocorre quando ela está acumulada.
Só que quando ela começa a se acumular, ela começa naquela fase bem inicial que a gente nem percebe. Nem percebe que o paciente tem. Ela vai lá, tá lá, se acumulando, se acumulando. Quando ela já tá muito intensa, aí a doença se manifesta. Aí a gente consegue perceber, bicho, ele tá perdendo muita memória, tá? Não sabe onde é que tá. E aí a gente começa a deduzir que esse paciente pode ter um Alzheimer, certo? Então, isso pode durar anos. Esse declínio cognitivo pode durar décadas para poder aparecer. Não aparece de um dia para a noite. Pode demorar até uns 10 anos para aparecer. E esses 10 anos é o tempo que ela vai se acumulando no organismo. E você nem percebe. Entenderam? E aí tá aqui ela, ó. O que é que ela vai causar? Tudo isso aqui. Morte celular, porque ela pode gerar inflamação. Ela vai ter uma excitotoxicidade, né? Ela vai prejudicar o neurônio. Ela vai causar uma disfunção mitocondrial, ou seja, as mitocôndrias, né, que vão trazer energia para o neurônio, vão estar destruídos. E aí vai liberar radical livre, certo? O radical livre ele é formado muito através do estresse. Quando a gente está estressado, o radical livre libera na nossa corrente sanguínea. E aí, existem até alguns alimentos que são antirradicais livres para nossa proteção. A gente pode até pesquisar depois para eu estar falando sobre eles para a gente, tá bom? E aí vai gerar aí a morte celular. Ó, então vai formar esses tipos de placas amiloide chamadas, né, através dessa proteína que se acumula. E aí os pacientes, eles vão estar sendo prejudicado o funcionamento, certo? E ainda vai ter uma outra proteína também, que é a proteína tau, chamada. Essa proteína ajuda a estabilizar os microtúbulos. O que é que são microtúbulos? São esses túbulos aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Eles aqui, ó. É a propagação do impulso nervoso. Vão passar pelos microtúbulos. Então, em pessoas saudáveis, a gente tem a proteína tal e ela vai organizar direitinho, bem como é para ser os microtúbulos, de forma cilíndrica. Quando eles ficam dessa forma aqui destruídos, é porque pode ter um problema aí também na proteína tal, fazendo com que esses microtúbulos eles se quebrem. E se o microtúbulo se quebra, quebra também o neurônio, porque o microtúbulo faz parte da anatomia do neurônio. Vocês conseguiram entender esse raciocínio direitinho ou não? Sejam honestos. Se não tiver entendido, eu repito. Todo mundo entendeu? Então, pronto. Vamos lá. 10 hábitos que ajudam a prevenir a doença de Alzheimer. Não fumar. Ômega 3. Ai, como é maravilhoso você tomar ômega 3. Porque aí diminui o radical livre. São alimentos antioxidantes, né? Onde é que tem ômega 3? Nos peixes, né? Por exemplo, salmão é rico em ômega 3, certo? A gente vai ter aí... Oi? Sardinha também, né? Sim. Aí eu tenho, ó, prática de exercício físico, ingerir vitamina E, manter uma dieta saudável, dormir bem, o sono é muito importante. A gente precisa ter uma noite tranquila. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu não consigo passar a noite acordado. Tem pessoas que trocam o dia pela noite. Mas isso é de cada... Já eu não consigo... Oi? Já eu não consigo dormir, professora. Né? Não consigo. Pois é. Porque isso depende de cada pessoa também, de cada organismo. Tem gente que funciona melhor de noite. Tem gente que funciona melhor de dia. Por exemplo, aqui em casa, meu esposo passa a noite estudando. Pode deixar aí até de manhã o sol raiando. Ele ama assistir o sol raiando. Eu caio de sono aqui do lado dele. Não consigo. Mas esse é de mim, né? Mas aí vem, ó, exercitar o cérebro. A gente vai já falar um pouquinho também sobre isso. Mas evitar o estresse. Gente, sei que é difícil. Mas nós temos que manter a vida mais leve. Não é fácil os problemas do dia a dia. Mas tem hora que a gente tem que respirar fundo
né? Você respira fundo e você começa a tentar se tranquilizar, porque não adianta o estresse. O estresse não vai resolver nada, né? É sim, Felipe, mais de 1 milhão de pessoas, é isso mesmo, né? Manter-se socialmente ativo, olha que interessante. Você tem um ciclo de amizade. Alguns estudos falam que o idoso que tem uma maior rede de amizades, ele tem um nível social mais adequado, é aquele idoso que realmente consegue ter uma proteção melhor contra o Alzheimer, certo? E evitar a ingestão da bebida, né? Porque também atrapalha o sistema nervoso central. Então, claro, de forma exagerada, né? Lógico. Mas aí são 10 hábitos que a Organização Mundial recomenda, tá bom? E aí, prevenção são essas, que eu coloquei essas fotos aqui para vocês, achei bem bacana. Ó, atividade física, ele tá correndo aqui numa bike, né? Numa bicicleta, o idoso todo ativo. A gente tem aqui uma pessoa lendo, olha aí, ler livros é muito importante. Agora, se façam essa pergunta a vocês. Vocês lêem quantos livros no ano? Me digam aí. Professor, o máximo que eu leio é 2. O máximo que eu leio é 2. Eu sempre procuro ler alguma coisinha, nem que seja um livrinho fininho, com pouca coisa eu tento ler. Exatamente, é desse jeito. Então, assim, o que é que a gente precisa mudar os nossos hábitos para 2023? Vamos fazer uma meta para a nossa vida? Vamos mudar esse ano? O ano já entrou, né? Professor, Vamos mudar. precisando. Vamos ler mais. Vamos deixar mais um pouquinho o celular de lado. A gente fica lá, ó, Instagram, Facebook, WhatsApp, direto, ó. Aí atrapalha a nossa mente. Porque ao invés da gente estar exercitando a nossa mente, a gente tá olhando fofoca, tá olhando a vida dos outros. Me digam se não é verdade que acontece, né? Então, Verdade. vamos diminuir um pouco mais, tá certo? E vamos ler mais. Vamos fazer uma meta. Vamos supor, vamos ler 20 livros no ano. Vamos ler 10 livros no ano, que ainda é pouco, né? A meta é mais ou menos 70 livros, o ideal, certo? Vamos aprender um jogo bacana. Hoje em dia, é difícil até encontrar lojas que vende jogos presenciais, assim, ó, jogos de tabuleiro. Eu lembro quando eu era criança, eu amava. Foi um dia desse. Eu acho que eu não sou tão velha assim. Mas um dia desse, eu brincava de amarelinha, de dama. Então, hoje, os jogos são tudo pela internet. Por mais que você estimule a mente, né? E tudo. Um dia desse foi. Oi? Um dia desse foi. Ou não, né? Daqui a pouco eu faço 40, né? Eu acho que não foi um dia desse, não. Na cabeça, né, professora? Então, ó, jogar xadrez. Vamos aprender a jogar xadrez, gente? É bacana. O meu marido tá buscando aprender aí o xadrez. Tô doida que ele me ensine. Aí, meditar. Quem aqui faz yoga? Tem alguém que faz yoga? Ou ninguém? Ninguém da turma medita de nada? Não? Então, vamos começar a meditar, né? Vamos começar a parar um pouco, arrumar um tempinho na nossa... Olha, Lohana, medita. Bacana, Lohana. Parabéns, minha filha. Parar um pouquinho, né? Ficar realmente meditando, pensando um pouco sobre a vida, exercitando o nosso cérebro, tá certo? Fazer palavra cruzada. Gente, você não tem noção como isso estimula o nosso cérebro. Para lá no futuro a gente colher a gente tá fazendo. Professora, quando a gente chega assim, pra gente, assim, chega num lar, né, para cuidar de idosos, vários idosos, vários tipos de doença, né? Aí, lá sempre tem esses jogos. Amarelinha, tem dominó, tem dama. Até tarefa também, crochê, que sabe fazer crochê, uma idosa fica fazendo. Caça-palavras. Muito bonito. E ela gosta, viu? É maravilhoso. Eu quando criança, eu já amava ler. Desde pequenininha eu ganhei meu primeiro gibi da Turma da Mônica. Eu aprendi a ler com aquilo ali. E foi aonde eu conheci o gato, né, da Magali, por isso que hoje eu sou louca pro gato. Mas... Professora, eu amo fazer crochê, eu faço crochê desde 13 anos. Então, para mim, eu esqueço tudo.
Eu amo demais fazer crochê, é muito bom. Gente, eu indico a vocês, tira até meu estresse. Maravilha. Então é bem bacana Eu a gente faço- buscar fazer essas coisas diferentes. A nossa vida é tão agitada, tão estressante, né? Vamos tentar buscar Eu amo fazer crochê, coisas viu? diferentes, né? Ler um livro, dar uma saída, fazer uma palavra cruzada, um dominó, um jogo de baralho, né? Exatamente. É isso mesmo, né? Meditar. Eu trabalho em outra escola e os meninos fizeram um trabalho fantástico sobre meditação. Eles prepararam toda a sala, inclusive foi até na disciplina de práticas integrativas. Que aí, se eu fosse assumir a disciplina, eu teria feito com vocês. Preparou toda a sala, deixou a sala toda escurinha, tranquila, usou as cores, né? Usou a musicoterapia, né? Foi tão legal e a gente parou, a gente meditou, a gente fez alguns exercícios e foi tão bom para nossa mente, né? Eu, por exemplo, eu pensei muito em Deus na hora. Aí cada um tem que pensar em Professor, algo positivo. nós, Oi. na prática integrativa, nós fomos para um lugar, Quatro Varas, lá também teve meditação, entendeu? Teve esse programa que nós fizemos, a turma toda. Que Foi muito bom. Muito bom, fiquei feliz. Lá é lindo demais, lá. Muito bom. Pronto, é isso mesmo que a gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, né? Vamos tentar buscar esses hábitos, porque só assim a gente consegue prevenir as doenças, gente. Olha aqui, ó. Então, como eu falei, né? A leitura, o exercício, os jogos, manter essa. O segredo é manter a cabeça ativa, né? Manter o cérebro ativo, manter os nossos neurônios sempre funcionando, sempre interligados, porque aí a gente tem aquele mecanismo lá de proteção contra o Alzheimer, certo? E aí, a gente tem aqui uma outra doença, tá bom? A gente vai falar agora um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Falamos aí sobre o Alzheimer, que está em primeiro lugar em demências, né, em idosos, mas o segundo lugar das doenças é a doença de Parkinson. A gente vai conversar um pouquinho. A doença de Parkinson ela é caracterizada por uma diminuição de um neurotransmissor. Então, esse neurotransmissor é para ser fabricado no nosso organismo, que a gente chama de dopamina. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um neurotransmissor, ele é considerado um mensageiro, chamado de dopamina. Quando essa dopamina... Nosso cérebro precisa muito. Oi? O cérebro de pessoas que têm algum tipo de transtorno também toma esses remédios, né? Já para ter pelo menos uma gotinha de dopamina, né, no cérebro. É verdade, né? É verdade. Então, a dopamina, ela é fabricada no nosso organismo, né? Durante a nossa fase jovem, né? Adulta. Mas quando chega na fase idosa, através do próprio processo de envelhecimento normal, natural e biológico, essa produção ela vai sendo diminuída, certo? E aí, quando se instala a doença de Parkinson, aí a gente percebe também uma falha na produção da dopamina. Então, o que a dopamina faz? Ela é um neurotransmissor que vai se comunicar entre um neurônio e outro também, e ela vai facilitar o transporte dos impulsos nervosos, ela vai trazer mais a parte das emoções, fazer com que a gente funcione bem, certo? Ou seja, ela ajuda no comando emitido pelo cérebro para fazer com que a comunicação aconteça também, que é a dopamina, ok? E aí tá aqui ela, ó, dopamina. Ela é liberada em várias partes do cérebro e atua em várias funções fisiológicas, funções neuronais, né? E aí, além dessas funções, eu tenho também outras funções, por exemplo, esvaziamento gástrico, que também é função dela, a excreção renal do sódio, a dilatação das artérias renais é função dela também. Então, uma parte ela é produzida aí no fígado e em outros órgãos também. E ela se espalha aí pelo sistema nervoso central para ela poder realizar as várias ações, né, no qual ela realiza, certo? E aí a gente tem aqui, ó, a dopamina. Então, a gente vai ter uma pessoa normal, que não tem a doença,
e do lado da direita a pessoa que tem a doença de Parkinson, certo? Então, a gente tem os neurônios que vão se comunicar, ó, receptor de dopamina, certo? A dopamina na cor amarela chegando, ó, o receptor e o transmissor. Eu vou ter um neurônio que vai receber comunicação e o neurônio da esquerda aqui que vai transmitir a comunicação. E aí o que vai receber, ele vai ter os receptores. E aí vai acontecer as sinapses, vai acontecer essa comunicação. Porque a dopamina ela é transmitida naturalmente para o outro neurônio que recebe. Porém, quando se tem a doença de Parkinson, essa quantidade de dopamina ela é diminuída. Ou seja, a gente tem uma perda de neurônios dopaminérgicos chamados, que eles vão ficar localizados em uma área do cérebro chamada de substância negra, e ele não vai conseguir produzir a dopamina de forma adequada. E o que é que vai acontecer? Não vai ter comunicação de forma satisfatória como a gente queria que tivesse. A dopamina não vai chegar de forma adequada, certo? Então, a gente já começa a perceber aí a doença de Parkinson. Principalmente, né, uma das características principais da doença são os tremores, né? Sistema nervoso abalado mesmo aí, são os tremores. E aí, a doença de Parkinson, ela afeta 0,4% das pessoas maiores de 40 anos, 1% mais de 65, 10% mais de 80 anos. Então, quanto maior a idade, maior o fator de risco, assim como também na doença de Alzheimer, certo? A idade média do início da doença é em torno de 57 anos, certo? E os estudos dizem que é causa idiopática, ou seja, não tem uma causa específica para a doença, né? É como a doença de Alzheimer, não tem uma causa só. São vários fatores de risco que, em conjunto, vão instalar a doença aí nesse indivíduo, ok? Professora, elas são bem parecidas, né? Uma com a outra, né? Parecidas, mas tem algumas diferençazinhas. Aham, eu sei. As duas são síndromes demenciais, do mesmo jeito, certo? Olha as causas, também do mesmo jeito, ó. Os estudos referem também essas hipóteses de problemas ambientais, ó, assim como a doença de Alzheimer. Então, pessoas que estão expostas ao manganês, a mercúrio, a cianeto, a solvente, a materiais petroquímicos, ou que vivem na zona rural que fiquem expostos a materiais pesticidas e herbicidas que trabalham, né, na zona rural. Então, são pessoas que têm uma tendência a mais a ter uma neuroinflamação, como a gente tinha conversado, né? Pessoas que vão ter uma inflamação, muitas vezes, no sistema nervoso, de estar tão expostas a esse tipo de fator de risco, que é o ambiental, ok? E aí vem também, ó, o fator genético, também do mesmo jeito que o Alzheimer. Então, sempre acreditou que existe uma predisposição para a doença de Parkinson. 20% dos pacientes que têm Alzheimer, eles têm um parente de primeiro grau. Então, a parte genética puxa um pouco, certo? Outra parte importante, alimentação desregrada. Então, a produção excessiva de radical livre, certo? Ou a redução das defesas antioxidantes, por quê? Porque o nosso sistema imunológico, ele começa a perceber as inflamações e ele vai tentando combater. São os antioxidantes, certo? Para não deixar formar o radical livre. Porém, nesse caso, o paciente teve uma vida toda desregrada, uma alimentação toda desregrada durante a vida dele toda, certo? E aí vai acabar gerando um estresse oxidativo, fora o estresse em si, que também libera radical livre. O radical livre não é bom para o nosso corpo. E aí fica aquela coisa, né? Antioxidante e radical livre tentando combater. Mas, muitas vezes, a presença excessiva de radical livre é um dos fatores de risco também. Por isso que eu falei, ó, genética, ambiental, o estresse, o estilo de vida, são todos esses fatores de risco para esses pacientes, ok? E aí, gente, temos aqui a fisiopatologia, ó. Então, essa doença é de origem neurológica, certo? Vai ter um problema lá numa região chamada substância negra, que fica no nosso cérebro,
mais ou menos aqui embaixo, ó, nessa região onde tem a nuca. Que aí vai, toda essa região do cérebro, ela faz parte do sistema nervoso central. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma diminuição das mitocôndrias, né? Nessa substância negra, as mitocôndrias, elas vão trazer energia e a função dos neurônios. Se as mitocôndrias estão diminuídas dentro dessa substância negra, não vai ter produção de energia, concorda? Não vai ter aí o ATP, produção de energia. E aí o que é que vai acontecer? Um estresse oxidativo na célula. A célula, ela não aguenta ficar sem energia, não aguenta ficar sem nutrientes, ela precisa disso aí. Precisa de oxigênio, nutrientes, precisa de energia. Se o neurônio fica 4 minutos, gente, sem oxigênio, ele morre. Entenderam? Então, sem energia, o neurônio vai morrer. Ok? Professor, nesse caso aí, assim, quando a família, né, perceber, né, que o paciente está chegando nesse estágio aí, ela tem que recorrer ao neuro, é? É. Neurologista, porque aí vai fazer exames, vai identificar os fatores de risco, ele vai precisar descartar outras hipóteses, outras doenças, fazer o diagnóstico diferencial, entendeu? E aí vai passar exames, a ressonância magnética é muito bom para essa doença, tomografia. Então, são todos esses exames necessários, fora o quadro clínico do paciente. Professora? Oi. E quando é diagnosticado, eles fazem um tratamento para retardar o avanço, não é isso? Exato, você falou tudo. O tratamento não é para cura, porque não tem cura nem no Alzheimer, nem na doença de Parkinson. O tratamento é para retardar a doença, para fazer com que a doença não evolua muito rápido, não tenha uma evolução rápida, entendeu? É para tentar pelo menos estabilizar. Essa é a função do tratamento, certo? E aí, quais são os sinais e sintomas desses pacientes? Vários. Postura encurvada, falta de expressão facial, ele fica mais inclinado para frente, a abertura dos braços, o tremor nas mãos é um dos sintomas principais da doença de Parkinson, certo? O quadril, o joelho flexionado, a marcha encurtada, tremores nas mãos, tremores nas pernas, os cotovelos flexionados, a rigidez nas costas, ou seja, tudo isso aqui afeta o desempenho motor desses pacientes. E afetando o desempenho motor, afeta a qualidade de vida, prejudica o estado mental, prejudica o relacionamento a nível social. Então, a participação dele com os amigos vai estar diminuído, né? Então, acaba afetando a família também, porque a família passa por essa situação, né? A família sofre junto. Então, é uma série de fatores, tá? Aqui, o tremor não é aquele tremor de nervosismo, tá certo? É o tremor em repouso. Por mais que a mão esteja parada aqui, a mão fica assim, se tremendo direto. Por mais que a mão fique parada, certo? Então, o tremor, ele é lento, vai acontecendo aos poucos, é em repouso, certo? E quando o paciente está dormindo, esse tremor pode ir diminuindo quando ele está dormindo. Aumenta a tensão emocional, que acaba afetando a parte emocional. O paciente tem mais fadiga, né? Muitas vezes vai afetar não só o punho, vai afetar os dedos da mão, polegar, o indicador. Tudo, ele já não consegue mais segurar algum objeto, porque ele vai perdendo as forças, literalmente, certo? E aí, pessoal, o tremor, ele tá de 70% a 80% nos pacientes e vai chegar a 100% quando tá na doença mais avançada. Porém, o tremor não é só de mão, viu, pessoal? Deixando aqui bem claro para vocês que o tremor não é só de mão, não. O tremor é na língua também. É na mandíbula, certo? É nas pernas dele também. E aí vai se espalhando em relação aos lábios. Então, é um tremor que vai se... É por isso que ele fica com dificuldade de comer, os ABS como o Alzheimer, como o Parkinson, fica com dificuldade de comer, né, também?
Porque ele já nem consegue segurar, né, o talher. Ele já nem consegue. Dependendo da fase, né, como eu tô falando, certo? E aí, pessoal, antigamente se diziam que era o quê? Que era uma fraqueza, o paciente tá com fraqueza, o paciente tá com incoordenação, tá cansado. Mas outro sinal clínico é o retardo de iniciar algum movimento. Se ele vai fazer uma caminhada, ele faz a passos muito lentos, né? A gente chama de bradicinesia. É um atraso no cérebro que ele vai ter. Porque ao invés dele ter aquela resposta de forma imediata, essa resposta vai ser bem mais lenta. E aí ele vai ter dificuldade de amarrar o sapato, de abotoar as roupas, de escrever, de falar, de comer. Então, ele vai apresentar dificuldade até de sair de um carro, né? Sair de dentro do carro. Os passos são mais curtos, mas são passos que vão ter instabilidade. Então, são alguns sinais clínicos que a gente vai observando, tá? Outros pontos que a gente observa, disfunção olfativa, quando é já na fase que está avançando, né? Aqui, na verdade, o Parkinson, ele não é só sintomas motores, tá certo? Ele tem sintomas não motores também. Disfunção olfativa, ele tem dificuldade de sentir cheiro. Constipação, ele não consegue fazer cocô de forma adequada. Depressão, distúrbios de comportamento, ele já não dorme de forma adequada também. Ele tem dificuldade na memória, na personalidade, depressão, ansiedade, distúrbios de humor, certo? Então, a gente tem insônia, sonolência, muitas vezes o sono é mais durante o dia do que à noite. E aí ele tem distúrbios do comportamento do sono REM. Que sono é esse? É aquele sono profundo, que é difícil a gente acordar. A gente começa com um sono leve, né? E aí entra na fase do REM, que é aquele sono bem profundo. E mesmo no sono profundo, esse paciente acorda. Ele tem distúrbios de sono. Então, pacientes com mal de Parkinson têm esses sintomas. Então, tá aí, ó. Disfunção sexual, hipotensão. Dermatite seborreica, muitas vezes, porque não consegue fazer a higienização de forma correta. Dificuldade urinária, disfagia, constipação, fadiga. Tudo isso. São sintomas aí não motores, que nós temos que ficar atentos, certo? Não é só tremor. Muitos desses sintomas são até, às vezes, iniciais. E aí nós temos o estágio da doença. No primeiro estágio, o indivíduo apresenta um comportamento unilateral. Aliás, um comprometimento de um lado do corpo. A mão começa a tremer, ele não consegue se equilibrar de um lado. Então, começa aí. No estágio 2, os distúrbios começam a aumentar. E aí passa para os dois lados do corpo. Ele já não tem mais equilíbrio. Ele precisa de ajuda para ele andar sozinho, certo? De um cuidador, de um familiar. No estágio 3, a gente tem a doença, ela é bilateral, ela é de branda a moderada. O paciente tem uma instabilidade muito grande postural, ele já não consegue mais ficar em pé sozinho, certo? Nem andar sozinho. Ele se torna muito dependente, certo? No estágio 4, a gente tem uma incapacidade, aí realmente ele já não consegue fazer quase mais nada, certo? Não consegue caminhar, não consegue ficar em pé. Ele tem que ter ajuda, certo? Estágio 5, geralmente o indivíduo fica aí confinado aí, ou acamado ou em cadeira de rodas, porque ele já não consegue mais andar. Porque aí o distúrbio já começou a afetar aí outras áreas do cérebro. Porque assim, gente, o Alzheimer e a doença de Parkinson, ela tem essa evolução, essa progressão. Então, quanto mais áreas do cérebro atingida, pior vai ficando o indivíduo. Quanto mais neurônios vão morrendo, mais vai ficando prejudicial o organismo, certo? No Alzheimer, Professora, a gente tem os neurônios que estão morrendo. Na doença de Parkinson, é a ausência da dopamina. Oi. professora, aquele ator lá do De Volta para o Futuro, a senhora lembra dele? Eu acho que sim. Ele não teve essa doença? A senhora viu como é que está o estado dele? Ele desenvolveu o Parkinson na juventude ainda. Eu ainda não vi, mas eu já tinha ouvido falar dele mesmo.
Professora, muito triste. Né? Como é que pode, né? Demais, muito triste. Ele começou os primeiros sintomas com 20 e poucos anos. Aí hoje ele não consegue ficar parado, ele se movimenta muito, assim, por conta da falta de reflexo, né? Ele se movimenta muito. É complicado, muito complicado, porque infelizmente não tem cura, né? E é porque ele desenvolveu novo, né? É desse jeito. É, professora, e assim você vê que é uma coisa que dinheiro nenhum paga, né? Infelizmente desenvolveu, já era. Dinheiro nenhum nesse mundo, é verdade. Desse jeito. Nada paga a nossa saúde, né? Mas enfim, o que esse paciente ele vai precisar de um tratamento complementar? Então ele vai precisar de uma equipe multiprofissional, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, enfermeiro, neurologista, toda essa equipe de saúde para poder amparar ele, né, e poder ir tratando e podendo tentar ir retardar um pouco mais a doença, certo? E aí eu falei já para vocês, tanto no Alzheimer quanto na doença de Parkinson, a questão da dança, da prática do yoga, da musicoterapia. Gente, vocês não têm noção. Cada estudo que tem em relação à musicoterapia é maravilhoso, né? Você escutar um som bacana, um som que agrada o corpo, faz muito bem a nossa mente. Muitas vezes a gente cuida do corpo e não cuida da nossa mente. A gente precisa cuidar da nossa mente, nossa saúde mental, né? E aí, todas essas atividades, elas vão exercer um papel neuroprotetor celular. Ou seja, vai ter uma proteção nos nossos neurônios. Então, os estudos falam exatamente isso, que a doença está sendo diminuída porque as pessoas estão começando a fazer esse tipo de tratamento complementar. Olha, o yoga, né, pode ser adaptado a esses tipos de paciente, alinhando aí o alinhamento postural, os movimentos, o relaxamento, a flexibilidade, o fortalecimento, evitando aí a fadiga, aumentando a qualidade de vida e melhorando aí o desempenho funcional, né, desses tipos de paciente. Todo dia eu batalho com a minha avó. A senhora precisa andar, a senhora não é acamada, a senhora precisa andar, fazer umas caminhadas. É uma luta para ela andar. Mas todo dia eu falo para ela isso. Porque senão atrofia, né? E a gente já tá começando a instalar jogos com ela. Ela já tá jogando, estimulando a mente. Eu também não Não anda não, ela. Se ela anda, é um passo pro banheiro. Aí não quer se vestir, quer tudo na mão. Só porque ela se travou na escada, subindo na escada, aí pronto. Oi. Você tá falando comigo? É. Não entendi. Você falou como é? A minha avó também é do mesmo jeito, só que ela não tem nenhuma doença. Só a preguiça mesmo dela. Ela se travou no meio. Ela não tem. Ela travou no meio da escada. Ela se travou no meio da escada e pronto, dali ela pegou um trauma. Quer nem se vestir. Menina. Desse jeito. E aí, pessoal, já falei para vocês, ó, musicoterapia, certo? Importantíssima, acalma os nervos, né? Outra coisa que eu acho que acalma os nervos é o chá. Vocês não acham, não, que um chazinho assim acalma os nervos, melhora mais? Não. Eu, pelo menos, eu gosto. Um chazinho assim de erva doce, melhora mais. Eu gosto também, erva doce com camomila, muito bom. Tudo bem, o mal de Parkinson, deu para entender? A proteção é praticamente a mesma do Alzheimer, certo? Vamos falar só de mais uma para a gente estar bem pertinho de encerrar a aula, tá certo? Que é a demência vascular. Vocês já ouviram falar nisso aqui? Demência vascular? Não. Pois existe. É também é a terceira causa de síndrome demencial em idoso, certo? É a demência vascular. Essa demência é a perda de função mental porque o tecido do nosso cérebro ele vai sendo destruído. Como é que esse tecido ele é destruído? Vários fatores. Por exemplo, o paciente tem um traumatismo crânioencefálico. Ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, sofreu um trauma. E aí, com esse trauma, afetou quem?
os neurônios, afetou a passagem de sangue. Então, causou um hematoma, e aí acabou esse hematoma tomando de conta do cérebro, bloqueando aí as vias para os neurônios receberem oxigenação, e aí eles não vão receber. E como eu falei, o neurônio é uma célula exigente. É a mais exigente do corpo. Sabe aquela pessoa que é chata? Que você convive e diz, poxa, que pessoa chata, que pessoa exigente? Assim é o neurônio, tá? Professora, a demência vascular... Pode falar. Desculpa, a demência vascular pode causar também depois de um AVC? Sim. Ou não? Eu vou já falar sobre isso aí também. O AVC, com certeza, é fator de risco, assim, muito grande para a demência vascular. Porque se a pessoa tiver vários AVCs constantes, ela vai perdendo as áreas no cérebro, vai perdendo funcionamento, né? Os neurônios, eles vão morrendo porque não tem oxigenação, né? Porque o AVC, ele tem 2 tipos. É aquele que tem um bloqueio do coágulo em uma artéria do cérebro, ou é aquele vaso que se rompe, causando aí um AVC hemorrágico. Então, nessas 2 situações, o neurônio vai estar perdendo oxigênio e nutrientes de qualquer forma. Então, o AVC, o famoso derrame, né, também chamado, tudo isso vai atrapalhar o neurônio funcionamento, porque o neurônio não é porque vai ter só a presença da proteína, não é porque vai ter a falta somente da dopamina, vai ser outros fatores, inclusive a falta de oxigenação que ele morre. Nós estudamos que até 4 minutos ele consegue ter uma reserva de oxigênio. Depois desse tempo, ele vai morrendo. E aí vai morrendo as funções também do indivíduo, certo? Por isso que a gente chama de demência vascular. E aí tem todos esse mecanismo aqui, ó. Obstrução, que é o primeiro ponto. Então, pequenos vasos do cérebro, eles são obstruídos ao longo da vida. Gente, isso aqui pode acontecer. Isso aqui é chamado pequenos coágulos. O paciente está super bem, está funcionando, está direitinho, a pressão está controlada, você não diz nada que ele está doente. Quando de repente a bomba estoura, né? E ele fica doente. A gente vê os sinais clínicos. Porém, isso pode ir acontecendo de forma lenta sem nem a gente perceber. Esses pequenos vasos sendo obstruídos por coágulo ou placa de gordura também. E aí vai acontecendo uma degeneração, né? Esse problema vai acontecer quando a região que precisa receber nutriente e oxigênio, ou seja, os neurônios, eles não recebem. Eles ficam por muito tempo sem receber. Então, partiu de 4 minutos, não recebeu, morreu. Não volta mais. E aí vai gerando essa lesão, porque a coisa vai piorando, até levar o paciente a uma demência. Porque o que vai levar a uma situação dessa? A falta de neurônio. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Pronto. Demência vascular é esses 3 pontos aí, ó. Obstrução, degeneração e aí a lesão instalada, certo? Quando a lesão está instalada, a perda de neurônios é inevitável. E aí começa a ter problemas em relação à cognição desse paciente. Aí afeta a parte motora, afeta a parte cognitiva, afeta o equilíbrio, afeta a fala, afeta tudo, até se tornar a demência, que é essa síndrome clínica que a gente viu, certo? Professor, nesse caso aí não tem a cirurgia? Qual é a cirurgia que você fala? Não, porque assim, quando a pessoa tem problema de AVC, né, ou então derrame o coágulo, que aquele coágulo não fez a tomografia e deu um coágulo, aí imagina tem a cirurgia para desfazer ou para tirar, é não assim? Na verdade, existem os medicamentos, né? Os medicamentos que vão dissolver muitas vezes o coágulo. Existe o tratamento. É mais fácil tratar uma demência vascular do que o Alzheimer, do que o Parkinson. É mais fácil. Porque aqui é mais fácil a gente ter uma causa específica. Aqui a gente tem vários fatores de risco. Lá também tem. Então, nesse caso aí,
nesse caso aí tem tratamento nesse caso aí do coágulo, né? Existe o tratamento, né? Existe o tratamento, existe uma artéria que está Demência obstruída. vascular, né? Aqui na foto tá mostrando uma placa de gordura, placa de gordura, um coágulo. Isso tudo pode não deixar o sangue passar, né? Por exemplo, o próprio AVC, que a gente já conversou. E aí a gente tem o diabetes, a pressão alta, que é as pessoas hipertensas, problemas cardíacos, doenças cardiovasculares, a questão de fumar, né? São todos esses fatores de risco, certo? Mas aí a gente consegue prevenir mais a demência vascular, ela não é muito intensa em idosos, não é à toa que ela está em torno aí do 3º lugar em demências, porque ela é mais fácil de ser identificada. No Alzheimer e no Parkinson é uma doença progressiva. Aqui na demência vascular, ela é bem mais rápida de acontecer, aí fica mais fácil de identificar. Então quer dizer que nem toda AVC é uma demência vascular, é? O AVC, ele pode levar a uma demência vascular. A demência vascular ela é uma consequência, por exemplo, de um AVC, de um problema no cérebro, certo? A demência, ela só vai ser instalada, gente, quando se for algo progressivo, algo constante que aconteça. Paciente que tem um AVC na vida, vai ser mais difícil desenvolver demência vascular, a não ser que seja um AVC grave, muito hemorrágico, muito grave, que aí afete, ele passa muito tempo sem ser atendido, né? Atinge aneurisma, né, professora? Aneurismas, né? O rompimento do vaso do cérebro. Então, a demência ela só vai ser instalada de forma progressiva, mas muitas vezes consegue reverter, que não chega nem no quadro de demência às vezes, porque consegue reverter a pressão alta, consegue reverter um problema cardiovascular, consegue reverter um quadro de AVC. Vocês estão entendendo? Então, é como se fosse uma causa, certo? Principalmente aí as doenças cardiovasculares. Sintomas. O sintoma vai variar muito, né? Porque aí tem a ver com o local que foi atingido do cérebro. Mas tem muito a ver com o local. E aí, muitas vezes, o paciente vai ter desequilíbrio, problema na fala, né? Vai ter perda de memória também. Então, são quase todos os sintomas aí das outras doenças, das outros tipos de demência. Então, vai variar muito da parte do cérebro que foi atingida, ok? Professora, porque o meu pai teve 2 AVC. A primeira foi uma AVC leve, né? A segunda já foi mais grave, que ele ficou totalmente sem fala, sem os movimentos, né? Aí ele fez o tratamento, né? E voltou a andar, a falar, mas foi com a fisioterapia depois, né? Ele andar com moleta, né? Essas coisas assim, e fazia a fisioterapia. Então, nesse caso aí, não tem nada a ver com demência, né? É como eu tô lhe falando, é muito difícil a gente dizer se é demência ou não, tem que ver o quadro do paciente, tem que ir acompanhando ele, né? Se ele teve vários, até coloquei aqui, a classificação da demência vascular. Qual é a classificação? Demência por múltiplos infartos. O paciente não tem só um infarto, não. O paciente tem vários. O paciente não tem só um AVC, não, ele tem vários. Então, não é só um que vai gerar aí a demência, não. Aquele abutou, ela teve 7, deixa eu ver aqui. Ela teve 7, nossa senhora, 7 AVC isquêmico. Sua mãe foi, Keila? Pois é. Aí já é muito, né? 7 AVC isquêmico é muita coisa. 9, ela teve semi-hemorrágica, deixou ela sequelada e acamada. 9 é muita coisa. Já fica aí com demência vascular. Então, depende da quantidade de problemas que o paciente enfrente. Entenderam? Agora entendi, professor. Depende da quantidade, né? Quanto mais quantidade, mais debilitado fica o paciente, né? Demência hemorrágica, eu já falei para vocês a questão do hematoma,
que pode ser aí um problema, né? O hematoma subdural, um acúmulo de sangue nessas regiões do cérebro, ocasionando principalmente aí a demência hemorrágica devido a um traumatismo crânioencefálico, né? O paciente bateu a cabeça, gerou uma hemorragia, e aí vai gerar, consequentemente, o hematoma, certo? Ou uma hipoperfusão. Pode ser também, uma hipoperfusão, uma isquemia cerebral. Que é isso? Falta de oxigênio. Se o oxigênio não está chegando, se o sangue está bloqueado, se ele não chega em duas grandes artérias, principalmente a artéria cerebral anterior, média e posterior, que são essas três, são as principais, a gente tem uma diminuição na perfusão tecidual. E aí o paciente vai ter uma redução de oxigênio e nutrientes. É outra causa também, certo? Professora, todos esses, né, AVC, essa demência, tudo isso pode ter, ela pode vir acompanhado com dor de cabeça, antes, né, de ficar com sequela, os sintomas, né, os sinais. Sim, com certeza, é só você pensar na pressão alta, dor de cabeça, por A pressão. dor de cabeça, problema cardiovascular, né? Certo. Paciente sofreu um trauma, a pressão intracraniana está muito maior, gera cefaleia. Então, são N fatores. A questão é identificar o fator causador. A questão é essa. Será que é um AVC? Será que é outro problema? Entendeu? A questão é essa. É o médico conseguir identificar. Certo? Então, o primeiro passo para a gente tentar prevenir essa situação é minimizar os fatores de risco, que a gente já conversou de todos, né? Vocês já sabem quais são os tipos de prevenção de todas essas doenças, né? A gente já conversou, tá bom? E o não medicamentoso, que também já falamos, né? Alimentação, controlar a hipertensão, diabetes, o colesterol elevado não é bom, atividade física, fisioterapia. E aí o tratamento medicamentoso, antiplaquetário e o antidepressivo também, porque pode afetar a área do cérebro, certo? A atuação da enfermagem nas demências são várias. Vamos conhecer aqui um pouquinho o nosso papel, né? Promover a segurança física do paciente, né? Promover a independência dele. Sei que é difícil, dependendo da fase, o paciente vai ter dificuldade de andar, o paciente vai ficar irritado, vai ficar agitado, ansioso, mas é a gente buscar esse autocuidado dele, certo? Para que ele não torne totalmente dependente de uma pessoa. Então, o que a gente puder fazer para minimizar isso vai ser melhor. Vai trazer muito mais qualidade de vida. E aí, o suporte em relação à função cognitiva, né? Você fazer alguns testes, você perguntar que dia é hoje, que ano é hoje, você conhece fulano? Então, são perguntas básicas. Promoção da segurança física, ele está num ambiente seguro, onde ele não tem risco de queda, ele não vai ter um risco de bater a cabeça em algum local, né? Que ele não vai estar aí escorregando em algum local liso ou batendo em algum móvel, porque isso aí pode gerar futuramente uma demência vascular, porque ele pode ter tido um trauma. Então, a gente tem também aí a promoção da independência, que eu já falei também, né, para vocês. Redução da ansiedade. Não é fácil, né? Então, sempre buscar estar próximo, acompanhar. Se é uma pessoa da família, a gente orientar que procure visitar, procure estar próximo. O suporte emocional é muito importante nessa idade. Eles se sentem muito sozinhos, né? Principalmente quem não tem um companheiro, quem não tem uma esposa. E esse ambiente, às vezes, que tem aquele muito ruído, muita conversa, o pessoal falando muito alto, eles não gostam muito também. Melhora da comunicação, trazer palavras mais fáceis, que não tenha muita dificuldade para eles conseguirem interpretar os pensamentos, sentimentos, deixar muitas vezes ele à vontade para ele falar o que ele quer dizer, né, sem tentar interromper, dar essa certa liberdade, né, para ele poder se expressar. E aí, gente, a gente tem a incentivar a recreação, incentivar a questão do hobby, ou seja, a necessidade de socialização. Então, é muito importante que esse idoso, para conseguir prevenir todas essas demências, fazer com que ele tenha um ambiente interativo, que ele tenha amizade com outros idosos,
que ele tenha, que ele jogue, que ele goste de jogar, que ele goste de dançar, de fazer alguma coisa que ele se sinta bem, certo? A questão da nutrição, né? Também já falamos, a questão da alimentação é fundamental. Ajudar ele a comer, porque muitos idosos em fases graves não conseguem se alimentar sozinho, ou precisa de um auxílio. E aí a gente terminando a aula, né, nosso último slide, falando aí sobre promoção da atividade do repouso. Tem que ser algo muito bem balanceado, né? A questão do sono, fazer com que ele durma melhor, promover aí o cuidado domiciliar, fazer visitas para esse idoso, se é um idoso que mora em casa, né? Você ter uma equipe multidisciplinar, você fazer essa visita, você dar esse apoio. É a questão do sentimento de culpa, muitas vezes ele pode apresentar, de dizer, poxa, poderia ter sido algo melhor, né, para mim, poderia ter feito algo. A fadiga do cuidador, gente, é muito cansativo mesmo. E aí a gente tem que cuidar também da saúde mental do cuidador, certo? Porque é a pessoa que está mais próxima. A questão da depressão também, começar a identificar esses sintomas. Bom, pessoal, era isso. Passei aí 5 minutinhos, né, da nossa aula, mas queria agradecer o momento de hoje. Espero, assim, de verdade que vocês tenham gostado desse tema. Tema muito, assim... Foi ótimo, professora. Que bom. Eu fico feliz de ouvir, né? Professora, tá bom, viu, professora? Eu agradeço muito, porque onde eu estou, é no meu ramo de trabalho, né? E eu gosto muito, e essas aulas têm me despertado muito, né? Como é importante você ser uma cuidadora responsável, né? Ser atenta também, né? Responsável. É um carinho, né? É como se fosse assim, algo... A gente não deve se apegar como se fosse da família, mas a gente tem aquele apego. E eu também, como saber cuidar, né, professor? Que é muito importante. Às vezes eu vejo tanta gente não sabe cuidar, a idosa fica irritada, né? Você chega perto, você pode contar uma história, você pode falar, entendeu? Uma passada da sua casa, dar um carinho, né? Atenção. É muito bom. Eu vi muito isso quando eu trabalhava no nosso lar. Trabalhei lá como cuidadora, e aí tinha muita idosa lá, né? E ela achava tão bom que ela dizia que a família jogaram ela lá e a família não ia, né? E ela se sentia muito só. E quando tinha alguém que tinha um cuidador, que chegava próximo dela, ela se sentia muito bem. Pois é. Então, pessoal, é isso mesmo. Então, que bom que vocês gostaram, graças a Deus, né? Fico feliz. E esse tema é um tema bem atual. Apesar de que no Alzheimer foi descoberto em 1905, né? Mas desde aquela época, a gente ainda fala, ainda debate, ainda tem tantos estudos ainda para ser desenvolvido, até um dia, se Deus quiser, a gente conseguir achar a cura, literalmente, para o Alzheimer e a doença de Parkinson. E essas outras demências, né? Pois é isso. E tem crescido muito, né, professor, o Alzheimer? Demais, muito. Só o que a gente vê famílias, né? Família até de alta sociedade, viu? Sim. A gente vê demais. A doença, ela não escolhe faixa etária, nem condição financeira, né? Ela atinge todas as pessoas. Pois, pessoal, Oi, Ediane. Muito boa, professor. Muito obrigado por esse conhecimento, viu? Boa noite. Que Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.